Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Milley TV. Meu nome é Sandra Di. Sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta estou aqui no canal trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se. Essa é uma triste história, aconteceu no Canadá e envolve um homem da Força Aérea de alto escalão, Russell Williams. Ele era um piloto de elite, mas ele era o comandante das Forças Armadas canadenses. Então ele atingiu o maior patamar que alguém pode atingir na profissão dele. O Russell nasceu na Inglaterra em 1963 e ele foi o primeiro filho de Cedric David Williams e Christine Williams. Ela era uma fisioterapeuta. Os pais se mudaram para o Canadá enquanto o Russell ainda era um bebê. Ele tem um irmão chamado Harvey, nascido no Canadá, que é um médico hoje em dia. Os pais do William divorciaram-se quando o Russell tinha apenas 6 anos. Então a Christine acabou casando-se com Jerry Sovka, que era um cientista nuclear. E ela passou-se a chamar Noni Savoca. E eles moravam em Scarborough, no estado de Ontário, no Canadá. Ele cresceu como uma criança normal, era bem tímido, educado. Ele foi para o colegial em Toronto. Em 1979, a família mudou-se para a Coreia do Sul, pois o padrasto dele, o Jerry, tinha que supervisionar um projeto de reator nuclear. Então vamos agora dar um pulo aqui para 1982. O Russell matriculou-se na Faculdade Superior do Canadá para estudar política e economia. Ele era um pouco solitário, sua mãe e padrasto acabaram morando no Havaí, o pai dele nos Estados Unidos, então ele estava com a família toda espalhada. Na universidade, os colegas de quarto o chamavam de sargento, porque ele mantinha o lugar impecável e exigia que eles usassem chinelos dentro do apartamento, não era para usar o sapato que vinha de fora, não. Ele também tinha a reputação de ser um pouco trapaceiro. Ele pregava peças nas pessoas o tempo todo. O colega de quarto do Russell, na faculdade, ele disse que o Russell não tinha nenhuma habilidade social e disse que mesmo dividindo o quarto juntos, ele não tinha interação alguma entre eles. Olha isso. Ele disse que o Russell ouvia a mesma música da Diana Ross repetidamente. O Russell achava que era melhor do que as outras pessoas, ele era descrito como um cara snob, considerado um arrogante, não fez muitos amigos. E ele era muito sério. Mas ele era bastante ativo na banda, na faculdade. Ele tocava trompete e era um talentoso. Quando ele foi morar nessa casa, que tinha esses 5 alunos da faculdade, ele desenvolveu um cronograma que listava todas as tarefas da residência. E designava trabalhos para os colegas de quarto. E eles falaram que era uma ordenança concentrada, autoritária. Disseram que o quarto dele era impecável. Ele dobrava as roupas com perfeição. E por isso que chamavam ele de sargento. Na faculdade, deu para ver que ele era uma pessoa que tinha um comportamento antissocial. Alguns exemplos das piadas que ele fazia, onde ele trocou a fechadura da porta da frente do quarto dele para que os colegas ficassem trancados para o lado de fora. Ou seja, tinha umas brincadeiras que não eram normais para um rapaz que já estava na faculdade. Ele desenhou rachaduras em um espelho para convencer a um dos seus colegas de quarto que o espelho de fato estava quebrado e não estava. Então eram umas coisas muito infantis para um homem da idade dele, né? As pessoas não gostavam muito dele, vamos dizer assim. Dá para ver pelas brincadeiras, como eu falei antes, ridículas, que ele tinha realmente essa personalidade que começou desde cedo. Em 1987, ao se formar em Economia e Ciências Políticas, ele entrou na Força Aérea Canadense. No mesmo ano que se formou, naquela época ele conheceu Mary Elizabeth Harman. Eles começaram a namorar. Em 1990, ele trabalhou como instrutor de voo no estado de Manitoba, no Canadá. E no ano seguinte, ele foi promovido a capitão. Em 1991, ele casou-se com a Mary Elizabeth Harman. Eles não tiveram filhos. Foi uma cerimônia íntima, simples. Em 1994, o Russell foi transferido para Ottawa, onde trabalhou com altos funcionários VIP do governo. Ele transportava essas pessoas como piloto. Ele era o piloto que voava com a Rainha Elizabeth quando ela estava no Canadá. Ao longo dos anos, ele gradualmente subiu nas forças canadenses como tenente, depois coronel, depois comandante. Foi trabalhar em Dubai por um ano. Em novembro de 1999, ele foi promovido a major.
Então, entre agosto de 2003 a junho de 2004, ele resolveu fazer um mestrado em defesa, que foi feita no Royal Military College, em Kingston, no Canadá também. Ele voava sempre com o primeiro-ministro, era alto escalão mesmo. O Russell, em 2005, ele desenvolveu um tipo de dor crônica nas costas e começou a tomar uma variedade de remédios para problemas inflamatórios. E ele estava tomando esses medicamentos e muitas pessoas disseram que o comportamento dele mudou por causa dessa medicação. Eu não tenho nada que confirme isso, mas isso é o que as pessoas falaram. Então, como piloto, ele foi descrito como uma pessoa brilhante. A esposa dele, a Mary, ela era diretora executiva de uma fundação. Também tinha uma carreira nobre, os dois com salário altíssimo. O casamento parecia feliz, eles gostavam de golfe, jardinagem, e eles tinham uma casa na vila de Westbrook, Ottawa. Durante a semana, o Russell ele morava sozinho em uma outra casa, em outra cidade, chamada Tweed. Essa cidade ficava 2 horas de Ottawa, então para que ele não dirigisse todo dia, 4 horas por dia, ele acabou pegando uma outra casa onde ele ficava durante a semana e voltava para casa no final de semana para ficar com a esposa dele. E essa cidade era apenas 45 minutos da base militar que ele trabalhava. E, como falei, nos dias de folga, ele voltava para casa. Enfim, ele tinha muito tempo, eu creio, em suas mãos, que ele não fez bom uso. Em 2007, ele começou a invadir casas, isso mesmo. Entrava nos quartos quando as pessoas não estavam em casa, roubava as roupas íntimas, vestia as roupas íntimas e tirava foto, tá? Para vocês verem aí pela foto. Em 2008, ele invadiu a casa de uma menina, ela não estava na casa. Ele passou quase 3 horas no quarto da garota, tirando foto dele mesmo, posando de calcinha, sutiã e se divertindo. O cara completamente pirado, né? Aí outra vez ele entrou na casa de uma garota, por sorte ela também não estava em casa. E ele tirou fotos deitado na cama e segurando um ursinho de pelúcia. Às vezes ele deixava pequenas notas nas casas onde ele roubava as roupas íntimas e dizia merci, que seria obrigado. Uma vez ele entrou em uma casa e escreveu no computador em francês também obrigado, quer dizer, ele era audacioso, né? Ele não entrava, pegava e saía correndo, não. Ele pegava lá o tempo dele, fazia as coisas. No total, ele entrou em mais de 87 casas. E todas as casas ele tirou fotos, as pessoas não estavam em casa e ele saía pela janela da mesma forma como ele entrou. Porém, a forma de agir escalou. Um dia ele entrou na casa de uma mulher que morava com a filha, ele bateu na cabeça dela e ele fez a mesma coisa, pegou lá as calcinhas, vestiu, tirou fotos e foi embora. 2 semanas depois ele invadiu a casa de uma outra mulher, deu um soco na cabeça dela e acabou a violando. Em 2009, ele se tornou, como eu falei antes, o comandante da Força Aérea Canadense. Então, quer dizer, um homem de alto escalão e olha a que ele estava se propondo. Em 2009, ele invadiu uma casa perto de Belleville, que fica a cerca de 30 minutos da cidade onde ele tinha casa, em Tweed. Ele roubou um monte de lingerie, deixou mensagens no computador da pessoa desafiando-a a chamar a polícia. Roubava coisas, em seguida começou a atacar mulheres, enquanto ele mantinha esse status de piloto condecorado. Ele voava pelo menos uma vez por mês em um Airbus 310, aqueles aviões gigantes. Em 10 de junho de 2009, o Russell invadiu a casa de um vizinho pela 6ª vez, na mesma casa. Ele já tinha entrado 5 vezes na casa dessa pessoa. Nessa ocasião, ele entrou na casa às 1h30 da manhã e viu a jovem se despindo e tomando banho. Uma vez que ela estava no chuveiro, ele entrou, se despiu, roubou as calcinhas, tirou fotos e saiu da casa sem fazer nada com a jovem. O cara era audacioso. Ele ficava escondido atrás de arbustos, esperava no momento que a pessoa não estava em casa para ele poder entrar. Mas como eu falei, depois ele escalou e ele acabou violando mais 4 mulheres. Em 30 de setembro, o Russell invadiu a casa de Laurie Massicotti. Ele a violou também. Ela morava tão pertinho da casa dele, apenas 3 portas abaixo da casa dele, nessa cidade de Tweed. Ela também estava dormindo quando ele invadiu a casa, amarrou a mulher, colocou venda nos olhos dela, forçou a pousar sem roupa para ele, né? E vocês podem imaginar o que ele fez com ela.
E ele disse depois da polícia que ele já tinha entrado na casa dela 2 vezes antes, sem ela saber. Ele entrou na casa de Mary France Comeau, de 38 anos. Ela trabalhou como comissária de bordo das Forças Aéreas Canadenses. Ela conhecia o Russell, pois ela era da mesma base da Força Aérea. Ele sabia que ela morava sozinha. E ali ele violou e tirou a vida dela. Em janeiro, 28 de janeiro de 2010, outra pessoa, Jessica Lloyd, ela não apareceu no trabalho dela, então o namorado dela apareceu na casa para ver o que estava acontecendo e ele encontrou o corpo dela. O Russell, como comandante, basicamente ele tinha acesso a todas as informações destas pessoas. Ela estava na Índia a trabalho, ele invadiu a casa dela, vasculhou as coisas, tirou foto das lingerie dela. E ela disse que quando ela voltou da Índia, ela notou que as lingerie haviam sumido. E ela achou que era o namorado que pegou e sumiu. E ela ficou até brava e brigou com ele. E ele disse, não, eu nunca vim aqui pegar suas lingeries. Ele entrava na casa das pessoas, ele conhecia muito bem, e naquele dia ele se escondeu no porão, estava esperando ela dormir, né? Então, o que aconteceu naquele dia? Ele estava lá escondido, talvez o intuito não era aquele primeiro tirar a vida dela, mas o que aconteceu? Ele estava lá no andar de baixo, né, e segundo ele estava esperando dormir, só que o gato da moça tinha desaparecido e ela resolveu andar pro andar de baixo. E quando ela foi no andar de baixo, o gato estava olhando para ele. E aí ela deu de cara com ele. E aí ele acabou batendo nela, né, com uma lanterna. E quando ela estava inconsciente, ele acabou colocando uma fita no rosto dela. E fez aquelas coisas horríveis. Todas as vezes que ele violava essas mulheres, ele gravava, né? E ele acabou sufocando-a. E limpou a cena e foi trabalhar. Essa jovem que trabalhou já com ele na mesma base, ela morava sozinha nessa área, que era uma área rural. Acontece que no dia que ele saiu da casa da Jéssica, ficou uma marca bem distinta dos pneus do carro dele. E claro, a polícia nem sabia que era ele ainda, né? Então começou uma grande busca, que ela estava desaparecida. Então a polícia lá de Ontário começou a parar todos os motoristas que estavam usando a rodovia 37, que passava por perto dessa casa. Porque eles queriam confirmar se algum daqueles carros que estavam passando tinha a mesma marca dos pneus. Porque deu para ver que era a marca de uma Nissan Pathfinder. Quando o Russell foi parado, ele estava lá na estrada, ele disse à polícia que ele tinha um filho, que não é verdade, ele nunca teve filho, que ele tinha um filho, que o filho dele estava muito doente e que eles tinham que ser muito breve com ele. Claro, se identificou como comandante das Forças Armadas e tal. E liberaram. Mas quando eles olharam todas as provas, a polícia chegou à conclusão que a marca era do carro do Russell. Então, o que a polícia fez? O colocou em vigilância. E aí a suspeita cresceu mais quando a polícia descobriu que esse homem não tinha um filho. E no dia que ele foi parado, ele disse que ele tinha. Então, ele falou aquilo para os policiais serem bem breves, porque ele queria tirar qualquer suspeita sobre ele, uma investigação maior. No dia 7 de fevereiro de 2010, o Russell foi levado para ser interrogado. E ele estava usando, pasmem, as mesmas botas que ele usou na casa da Jéssica, porque ficaram as marcas. So you talk about perception. My only two immediate concerns from a perception perspective are and the impact this is going to have on the Canadian forces. Where do we go? Russ, is there anything you want from me? Is there anything you want me to explain? Is there something missing that you're struggling with that I can shed some light on for you? I'm struggling with how upset my wife is right now. Russ, what are you looking for? I'm concerned that they're tearing apart my wife's brand new house. A entrevista durou 4 horas e meia. Eu assisti a entrevista. O investigador policial disse ao Russell que ele foi levado lá, se ele sabia por quê. Ele disse que não, ele estava mascando chiclete, tudo bem. Tudo que ele falava, não, sim, posso. Você pode fornecer as suas impressões digitais? Não, claro. Você pode fornecer sangue? Absolutamente. Ele estava se achando superior, gente, totalmente descontraído. O investigador chegou a perguntar para ele se ele queria uma advogada. Ele disse, não, de forma alguma. Ele era tão audacioso que ele achou que ele iria conseguir driblar até a polícia.
Acontece que naquele dia que a Jéssica perdeu a vida, pessoas chegaram a ver o carro e descreveram mais ou menos quem elas viram, mas foi muito por cima, sabia mais ou menos a idade, um homem na faixa de uns 40 e pouco, branco e tal, mas passou muito rápido, então as pessoas não o reconheceram. Ele estava tranquilo demais. O investigador sabia que ele tinha alguma coisa, porque já havia sido confirmado 100%. Você sabia que os pneus dos carros, eles nunca são idênticos, apesar de as pessoas pensarem que você compra um carro da mesma marca e os pneus são iguais. Não são. É como impressão digital. Nunca vai repetir aquela linhagem, aquela foto, quando você tira, né? Não aparece. E é como se fosse um DNA, vamos dizer assim, o pneu. E tinha sido confirmado pela polícia, era o pneu do carro dele. Então, eles tinham certeza absoluta. Quando eu falei antes, eles pediram se podia tirar sangue e tal, ele falou que sim. Só que aí o policial começou a falar, olha, você sabe onde essa conversa vai chegar, né? Nós temos prova, foi você que entrou na casa dela, você quer confessar. E aí ele se mostrou preocupado com a esposa dele. O que ela vai pensar? E no final ele confessou que ele tirou a vida das duas jovens. E ele diz que é terrível as coisas que ele fez com essas mulheres. Em uma das fitas, uma delas está dizendo que ela queria viver. Que ela queria viver, que ela estava sendo boa, que ela estava cooperando, que se ele a liberasse, ela nunca mais nem falaria o que está acontecendo com ela e tal. Mas obviamente que ele eliminou a jovem. E ele foi a julgamento. Os detalhes eram tão grotescos do que ele fez com elas que a mãe da Jéssica não aguentou ficar na sala e nem os irmãos. Eles saíram minutos antes que ele começasse a descrever exatamente o que ele tinha feito com essas jovens. Só que na hora da entrevista, ele queria controlar até a entrevista. Ele disse para o investigador, posso assumir que você vai ser discreto, né? Aí o investigador, sim, claro. Ele disse assim, você sabe que teria um impacto muito significativo na base da Força Aérea, se eles pensarem que eu fiz isso. E depois, você sabe, é difícil demais desfazer um boato, depois que o boato já chegou. O investigador disse, não, claro, vamos ser discretos. E ele dizendo que ele estava muito preocupado com a esposa dele. E no final, 5 horas de interrogatório, ele confessou tudo. Então ele disse que exatamente no dia 28 de janeiro, ele invadiu a casa da Jéssica 1 da manhã, vendeu os olhos, tudo aquilo que eu contei já para vocês, a violou, tal, acabou tirando a vida dela, só que antes disso ele a manteve viva por 21 horas. Isso mesmo, fazendo coisas horríveis com essa jovem. E acabou depois estrangulando e deixou o corpo dela na garagem e foi trabalhar. Então ele voltou para pegar o corpo dela e acabou jogando o corpo em outro lugar. E ele também confessou todos os crimes que ele tinha invadido essas 84 casas, que a polícia acha que talvez seja até maior. E ele escreveu uma nota para o policial dar para a esposa dele e dizia, eu te amo, meu bem, eu sinto muito por ter que te machucar assim. Eu sei que você vai cuidar bem da Rosie. A Rosie é a gata deles. Em seus 20 anos de carreira na Força Aérea, ele foi considerado um comandante modelo. Além de piloto de voo, ele transportava autoridades. Imagina, ele voou várias vezes, levando a Rainha Elizabeth do Canadá para a Inglaterra. O príncipe Philip também, o primeiro-ministro do Canadá também. Ou seja, para uma pessoa ter acesso, ficar ali do lado de uma autoridade dessa, essa pessoa teve a vida completamente escrutinada. Ou seja, ele não tinha nada que levasse eles acharem que aquele homem era um perigo. Mal sabia ele. Para vocês terem ideia, em 2009, ele foi quem pegou a tocha olímpica quando ela chegou no Canadá. Ou seja, ele era um homem que tinha sido confiado para proteger e defender o país dele, sendo que, na verdade, ele era uma ameaça. O público em geral acusou a esposa dele, a Mary, dizendo que ela sabia exatamente o que o Russell estava fazendo. Ela negou, obviamente, dizendo que ela não tinha ideia, não sabia nada dessas atividades. Eu até creio que ela não sabia mesmo. Ele tinha uma vida dupla, ele morava em outra casa durante a semana. E ele era muito cuidadoso para esconder as evidências que ele pegava. E ele guardava essas fotografias dentro de folders
de files, ele colocava um dentro do outro. Ela nem era uma pessoa de ficar revirando a internet para olhar. Ele tinha umas planilhas com datas e locais. Era tudo muito organizadinho o que ele fez. E quando a polícia foi lá visitar a casa dele, nessa outra cidade de Tweed, eles encontraram gravações que estavam gravadas na parte de trás do piano. Ou seja, você acha que a mulher dele ia saber isso? Não ia. A mulher ia lá visitá-lo também, ela não tinha nem ideia. Enfim, na prisão ele resolveu tentar tirar a própria vida dele. Colocou um rolo de papel higiênico inteirinho na garganta. Ai, que pena que socorreram ele. E aí ele ficou sob observação. E como eu falei, ele se declarou culpado de ter tirado a vida de 2 mulheres, violado 4, isso que a gente sabe, né, gente? Deve ter mais. Entrado em mais de 84 casos e tal. E no final, em 18 de outubro de 2010, ele pegou prisão perpétua e mais 120 anos por outros crimes. Ele está numa prisão de segurança máxima e ele é confinado num espaço solitário, ou seja, deve ser um perigo para qualquer um, né? Ele vai poder ter o direito de peticionar para a liberdade provisória em 2035, quando ele tiver 72 anos. Mas isso não quer dizer que eles vão dar. Ele pode começar a peticionar. Certamente ele terminará os dias dele na prisão. A esposa dele entrou com o pedido de divórcio e, infelizmente, só faltava esse homem pegar mais uma mulher para ele ser considerado um serial killer, né? O serial killer tem que ter pelo menos, no mínimo, 3 pessoas. Para ser considerado um serial killer, tem que ter tirado a vida de 3 pessoas. Ele era inteligente, capaz de evitar detecção, tinha um autocontrole, mas uma completa falta de empatia. Ele foi destituído de todos os postos, de todas as condecorações que ele havia recebido no longo da sua carreira. Mas, infelizmente, os $60 mil que ele recebe por ano de pensão, ele não perdeu. Não sei quem está fazendo o que com esse dinheiro. O Russell disse: minhas 2 únicas preocupações imediatas do ponto de vista perceptivo são o que a minha esposa deve estar passando agora. O impacto que isso vai ter na vida dela e o impacto que isso vai ter nas forças aéreas canadenses. Nossa, olha isso, hein? Ele não tem empatia nenhuma, mas ele está preocupado com o posto dele. Ou seja, ele certamente, ele tem uma personalidade antissocial. Esse homem é muito difícil imaginar o que essas mulheres passaram. E eu fico com pena da esposa dele, porque eu acredito que realmente ela não sabia dessa vida dupla que ele levava. Além das críticas em cima dela, o que ela não sentiu, ela estava casada com esse homem há quase 20 anos. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês acreditam que uma pessoa dessa merece ainda a chance de peticionar para a liberdade condicional, ou se ele deveria ser considerado prisão perpétua direto, sem a liberdade condicional. A minha opinião, vocês já sabem, eu sempre digo, para mim, tem que ser prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Nos Estados Unidos é muito, muito raro ter liberdade condicional. Geralmente tem quando as pessoas são menores de idade, aí tem depois de 30, 40 anos presos, né? Mas adultos, não, já pega direto, né? E esse homem merecia. Vocês veem aí pelas fotos, conseguiu enganar tanta gente. Eu fico imaginando o irmão dele, é médico. Todo mundo rodou em toda a mídia dos Estados Unidos, do Canadá, do mundo todo. Imagina ele ter que conviver com isso, tipo, ok, é meu irmão que fez isso. Ele disse, o irmão dele, que fazia 2 anos que ele não via o irmão e ele não tinha contato com a mãe. Eu não sei porquê, ele disse numa entrevista que eles estavam tentando reparar essa ruptura familiar. Eu não sei se ele passou a visitá-lo ou foi visitar somente uma vez, mas ele disse isso, que eu e minha mãe estamos tentando não deixar a família se dissolver. Talvez seja só ele e a mãe agora e fica por isso mesmo. E deu a entender que talvez o Russell estaria incluído nisso, que eu duvido. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês em breve.